Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos reunidos em nome de Deus e de Jesus para mais uma palestra desta noite e sempre iniciando agradecendo a Deus pelo amparo que não nos falta. Sabemos que esse Pai amoroso está a zelar por cada um de nós nesse momento de provação, de aprendizado que o planeta Terra está passando, e todos nós que aqui estamos, com certeza temos algumas lições a aprender. Estejamos de coração aberto, reflexivos, buscando o Evangelho, muito importante, a leitura diária do Evangelho, para que a gente possa lembrar de todos esses ensinamentos do Mestre Jesus. Em prece, mantermos uma sintonia positiva, equilibrada. Não percamos a esperança, porque tudo vai passar. Como já aconteceram outras situações aqui, junto à humanidade, isso também vai passar. Então, peçamos força, coragem a Deus, esse Pai amoroso que jamais nos desampara, através dos seus benfeitores amigos. Todos estão a zelar pelo planeta, por todos nós. Fica aqui o nosso pedido por todos os que sofrem, por todos que passam pelas provações mais intensas nesse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Sempre iniciamos a primeira parte da nossa palestra com o Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. E hoje eu trouxe um item do capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. Esse capítulo nos fala do perdão das ofensas, do não julgar para não sermos julgados, do argueiro e a trave no olho. Um capítulo que nos traz muitas reflexões com relação a julgarmos o comportamento uns dos outros, né? Quem somos nós para julgar alguém? Então tem que ter muito cuidado. Mas temos um item, que é o item 19, que a pergunta é a seguinte: é permitido repreender os outros? Porque muitas vezes nós ficamos na dúvida, né? Lemos no Evangelho que não devemos julgar, que não devemos condenar, mas existem as exceções, e é isso que nós vamos refletir esta noite. Vamos ler primeiro o que está no Evangelho, para que depois a gente possa ir comentando. A pergunta é esta: é permitido repreender os outros? Ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, dos que estão sob a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para o fazerdes com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro é um dever, que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. E ainda assim, a censura que se faz do outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. Então, claro que podemos sim repreender alguém, principalmente se essa pessoa está sobre os nossos cuidados, né?
Então é um dever mostrar para a pessoa que ela está agindo errado, mas como ele diz aqui, com toda cautela, com todo cuidado, sem julgamento, sempre à luz da caridade, né? E não repreender e denegrir para humilhar a pessoa. Aí estaremos errando. Outra pergunta: será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles e mesmo que não as divulguemos? E mais uma vez, os espíritos nos respondem que tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. Estamos no mundo de provas e expiações, onde o bem e o mal existem justamente para nos ensinar. Então, o certo seria ver as situações do mal para que nós não façamos o mesmo. Estamos aqui para aprender, combater as imperfeições e nos aperfeiçoar. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-la com um sentimento de malevolência e de satisfação por encontrar os outros em falta. Mas dá-se inteiramente o contrário quando, lançando um véu sobre o mal para ocultá-lo do público, limitamo-nos a observá-lo para proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos nos outros. Entende? Então, tudo vai depender sempre da intenção. Se eu vejo alguma situação errada e tento mostrar com todo cuidado, com a intenção de ajudar realmente, não tem problema nenhum. Agora, se vamos fazer com a intenção de denegrir, de humilhar, já estamos com certeza tendo uma atitude errada. E no final ele fala que, pergunta se há casos em que seja útil descobrir o mal alheio. Esta questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas se essas intenções podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse do maior número das pessoas ao de uma só. Então, dependendo das circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Então, nessas situações, nós temos que analisar com muito cuidado, balancear as vantagens e os inconvenientes. Então, muitas vezes, nós nos pegamos numa situação em que é necessário, sim, desvendar o mal. Se esse mal vai prejudicar muitas pessoas, nós não podemos nos omitir e deixar de esclarecer a situação. Entendem? Sempre à luz do Evangelho. Então vamos refletir um pouco sobre esse tema hoje. Queria começar com uma mensagem, algumas colocações de uma mensagem do Espírito Emmanuel no livro Caridade. E ele fala justamente sobre essas atitudes ante o próximo. Quando as circunstâncias nos ofereçam incompreensões ou acusações em torno do próximo, busquemos examinar acontecimentos e as pessoas com os olhos de Jesus. Vamos lembrar de algumas situações que Jesus vivenciou e nos exemplificou. Muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível, e Jesus, no entanto, nele identificou o homem rico de nobre coração.
capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Em Bartimeu, a multidão enxergava o infortúnio de um cego, e Jesus anotou os obstáculos de um doente, suscetível de ser curado para glorificar a bondade de Deus. Em Maria de Magdala, cuja personalidade apresentava a mulher obscura, obsediada por 7 espíritos infelizes, Jesus reconheceu a criatura decidida a renovar-se e que lhe seria mais tarde a mensageira da própria ressurreição. Em Pedro, que o povo definia por discípulo frágil, a ponto de negá-lo 3 vezes, Jesus descobriu o amigo sincero que, convenientemente amadurecido na fé, lhe presidiria o apostolado em formação. Então nós temos sempre que enxergar o valor de cada pessoa. Se ela está tendo atitudes infelizes, é nosso dever mostrar com carinho, ajudar a pessoa. Então nós vamos encontrar muitas situações, mas não deixemos que essas situações venham nos conduzir ao desânimo, à negação, ao não acreditar na humanidade. Nós temos que observá-los todos e olhar com os olhos de Jesus e encontraremos compreensão. Registremos dificuldades, aflições, desgostos, contratempos, não ao modo de barreiras intransponíveis na senda de elevação espiritual, e sim vamos reconhecer tudo isso por necessidades justas e inevitáveis do campo de serviço em que todos somos chamados a produzir, no bem da humanidade, de nós mesmos, trabalhando e abençoando, como nosso Mestre Jesus abençoou a todos e trabalhou incessantemente. Palavras de Emmanuel. Então vamos trabalhar, abençoar no campo de serviço que Deus nos colocou. Vamos florescer aonde fomos plantados. É esse o nosso, que deve ser o nosso comportamento. Quando refletimos sobre essa questão, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições do outro, divulgar o mal? Essas perguntas nos dão a pensar, porque é aquilo que eu falei no começo, né? Nós aprendemos que não devemos prestar atenção no argueiro que está na vista do outro, pois temos uma trave no nosso, e não costumamos atentar para ela, né? E também somos aconselhados de não julgar para não sermos julgados. Mas a gente tem que ter o bom senso. Ver o mal e também não tentar ajudar a ninguém, ignorar a realidade de uma determinada situação, principalmente daqueles que convivem conosco, como ele nos disse, né? E estão sobre a nossa tutela, não podemos deixar de repreender, de mostrar o caminho certo, de mostrar que a pessoa está errada. Então, a todos nós que conhecemos o Evangelho, que somos espíritas, nós temos que cumprir o nosso papel como ser humano. E nós devemos viver a realidade do mundo em que está vivendo, mas sempre aprendendo a ter o olhar à luz do Evangelho. Repreender o semelhante pode ser um mal ou um bem. Deixar de repreender também. Temos que levar em conta sempre as circunstâncias que envolvem o fato repreensível e principalmente o modo como se pretende fazer a reprimenda, como nos ensinou o Evangelho.
Qual é a nossa intenção? Ajudar realmente ou humilhar? Consideremos alguém sempre um ser humano que está com dificuldade. E se a nossa reprimenda vai fazer mal ou bem para aquele ser humano? Pode ser um incentivo para ele prosseguir a sua caminhada, enxergando o erro, almejando o sucesso. Pode ajudar muito aquela pessoa. O Novo Testamento, que está no nosso Evangelho de Jesus, sempre os ensinamentos nos recomendam que chamemos a pessoa em particular e com ela nos entendamos, longe dos olhos e ouvidos alheios. Se precisamos que aprender, que o façamos sob pena na omissão, não proporcionarmos o ensino que faria diferença na vida do outro. Se detemos o conhecimento e não dividimos, estamos nos omitindo. É importante que a nossa repreensão tenha o cunho da educação, que a nossa repreensão, ela objetive a melhora do outro e não o exponha aos olhos alheios, a menos que a sua atitude esteja representando um perigo para o meio social onde vive. Ou seja, que derivada da atitude dele, muitas pessoas poderiam ser prejudicadas. Então, vamos seguir a orientação do Evangelho. Nessas situações, é melhor que o mal apareça. Então, é muito discernimento. Nós temos que ter muita caridade nas avaliações. Educar com carinho, com a energia necessária e equilibrada, auxiliar os outros a se equilibrarem por sua vez. Quanto mais o espírito evolui, mais depressa se faz a evolução. É natural que seja assim. Então, à medida em que o ser humano cresce a compreensão da vida, percebe-se que não se precisa passar por todas as experiências, mais difíceis para aprender as lições daí decorrentes. Então, valoriza-se o se observar os caminhos que outros percorreram, para deles retirar o melhor proveito que a observação permitir. Então, podemos ser exemplos, sim. Quantas pessoas, que podem nos observar e nos ver como exemplo, para que elas também possam evitar certas dificuldades na vida, dependendo das escolhas. Se ela buscar a Deus, se ela desenvolver a fé dela, escolher uma religião, combater as suas imperfeições, executar esses passos, ela vai ter sucesso na sua reforma íntima, evitando situações dolorosas na sua caminhada. Então, observando os outros e ouvindo quando os outros nos repreendem em determinadas situações, nos furtaremos de muitas dores. Nós podemos, como dizem aí os estudiosos da psicologia, queimar etapas. Notar as imperfeições de outro é fundamental se o nosso objetivo é a nossa melhora. Se notamos as imperfeições dos outros, visando falar com eles a respeito com carinho, sem transformar isso num processo difícil, com certeza pode ser muito benéfico para quem recebe a orientação e para o nosso aprendizado também. Entendem? E por fim, a respeito de divulgar o mal cometido por outros, sempre ter o bom senso para saber discernir o mal que só prejudica o próprio autor do mal que prejudica um grupo.
É nosso dever, como seres humanos, proteger a coletividade. Se temos notícia, conhecimento de que alguém vai colocar uma bomba no local público, é nosso dever tomar o fato conhecido e suficiente para que possa ser evitada uma tragédia. Como vemos, temos que ter cuidado com as nossas palavras, porque elas podem rebaixar ou fortalecer, né? Então, assim é com relação sempre a todas as nossas atitudes, as nossas palavras. Podemos construir ou destruir, dependendo da direção que dermos aos nossos raciocínios, aos nossos sentimentos. Aprendamos a bem direcionar os tesouros do nosso entendimento, de modo a caminharmos com mais segurança e rapidez na direção de uma vivência espiritual melhor. Usemos da nossa inteligência para amparar o semelhante em sua caminhada e com certeza estaremos agindo de acordo com os ensinamentos de Jesus. Que Deus abençoe a todos que nos ouvem. Espero que todos tenham uma reflexão sobre esse tema e continuaremos a segunda parte da nossa palestra desta noite com o companheiro Vitor. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus, confiante. Boa noite a todos. Hoje eu trouxe o tema resignação, tá? Com uma passagem do livro e de uma do Evangelho do capítulo 5. Tá? Resignação. Nos resignamos perante a vida, ou seja, nós aceitamos aquilo que nos está sendo oferecido. Tá? Então, a vida que temos, a encarnação que temos, foi algo que nos foi ofertado pela misericórdia divina, por Deus, nosso Pai, para que, estando aqui, possamos buscar as melhorias necessárias aos nossos caminhos. Tá? Temos o amparo da doutrina, todos os estudos, todos os esclarecimentos necessários para que possam fortalecer a nossa caminhada e a nossa resignação perante aos obstáculos que a vida também nos oferece. Tá? Obstáculos esses que nos permitem o nosso crescimento espiritual necessário. Tá? Então, aceitar aquilo que Deus nos oferece, trabalhar pelas melhorias que almejamos e buscamos, nós estaremos no caminho certo para que possamos nos melhorar como seres, tá? Para que as coisas que realmente tenham necessidade de acontecer conosco virão até nós. E quando nós nos revoltamos, ou seja, não aceitamos, então deixamos ali de dar vazão, de receber as oportunidades que tanto precisamos, ok? Então, a revolta nos afasta desse caminho, né, dessa programação que foi feita para cada um de nós. E a aceitação nos coloca em condição de aprendizes que somos todos seres espirituais, tá? Então, nos aliarmos ao hábito de uma prece saudável, a esperança, a renovação dos nossos dias. Então, para todos nós são buscas, tá? São buscas necessárias para que a gente possa cada vez mais aceitar essa condição de seres espirituais, de seres eternos e de seres que são necessários de melhorias, que é o que acontece com cada um de nós, ok? Então, tudo que nós temos recebido é pela vontade de Deus, visando as nossas melhorias. Nem sempre um aparente mal significa que tudo está dando errado. Às vezes é necessário que nós possamos ali plantar coisas boas, né? Mudar aquela situação para que possamos tirar os aprendizados, e isso vai nos fortalecer os nossos caminhos, e aí as coisas vão começar a dar um outro rumo na nossa vida. Então, tudo depende de nós. Nós podemos mudar situações, nós podemos dar um outro transcorrer nas nossas vidas, buscar um outro caminho,
Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 12, motivos de resignação. Ou seja, motivos de nos melhorarmos, de aceitarmos essa oportunidade que é a criação, ou seja, aquilo que Deus nos ofertou. Temos motivos de resignação? Vamos ver aqui no item 13, tá? O que Kardec fala, né? O homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa do seu sofrimento. Ele a entende como um ponto no infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que esse momento difícil vai passar bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja, e ao invés de se lamentar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Ao contrário, para aquele que só valoriza a vida corpórea, esta lhe parece interminável, e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo. Faz com que o homem modere seus desejos, se contente com a sua posição sem invejar as dos outros, e atenua a impressão moral dos reveses e das decepções que ele experimenta. O homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, pela inveja, pelo ciúme e pela ambição, tortura-se voluntariamente, e assim aumenta as misérias e as angústias da curta existência. Tá? Então, nós podemos, que nem ele fala aqui, suavizar ou agravar, depende das nossas escolhas. Então, se eu aceito e eu trabalho por se melhorar como ser, se eu quero que coisas boas aconteçam e eu busco isso, então com certeza não há de ser de outra forma. Para tudo há um tempo de ser, mas que a gente possa ali estruturar essas pequenas fases. E aí a gente vai sentindo que as coisas vão amadurecendo e tomando um outro rumo. Tá? Então, não tem como a gente querer coisas boas e trabalhar por elas que tenha outro resultado. É lógico que muitas vezes nós esperamos o imediatismo, né? Todos nós somos imediatistas, né? Esperamos que as coisas aconteçam para ontem, mas a gente tem que se lembrar que para tudo há uma razão de ser. Então, se eu busco algo e eu trabalho por essa melhoria e eu me resigno, ou seja, eu aceito aquela situação, mas eu não me acomodo naquela situação. Se eu busco com que isso se melhore, se renove, tudo tem uma razão de ser, tá? Tudo vai acontecendo ali aos poucos e no tempo certo, visando o nosso bem sempre, tá ok? Então, motivos de nos resignarmos, sim, todos temos, né? Quem não quer construir alguma coisa boa para si, né? Uma superação, atrair situações boas, tá? Então, o primeiro passo é confiar em Deus sempre, né? Porque Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. E nos aliarmos por aquilo que a doutrina nos ensina, tá? Os estudos, a questão da prece, da sintonia, estarmos atentos aos nossos pensamentos, tá? Então, tudo isso que a gente vem recebendo pela doutrina espírita vai nos auxiliar aí nessa caminhada. Então, motivos de nos resignarmos, todos nós temos, tá? Porque visa apenas o nosso bem. Tudo bem? E aí eu trouxe uma mensagem que fala sobre resignação do livro Contos de Jesus para a Criança Interior, do capítulo 3, Lágrima de Jesus. Tá? Então vamos lá. A resignação, mamãe também nos ensinou. Certo dia, uma criança, uma grande amiga dela, que todo mundo chamava carinhosamente de Coló, chegou com uma notícia. Ela havia ganhado 3 convites para o clube mais bonito da cidade. Dona Coló mostrou os convites e disse que eram para nós. No mesmo instante, instalou-se a alegria e a confusão em casa. É que havia 3 convites e nós éramos 5. O que fazer? Quem ficaria em casa? Enquanto os outros passariam o domingo no clube.
quem estava disposto a abrir mão da oportunidade há tanto tempo desejada? Era muito difícil resolver aquela situação. Diante da confusão, Dona Coló até se sentiu culpada por causar aquele mal-entendido. No entanto, mamãe agradeceu a Dona Coló por se lembrar das suas crianças e disse que mais tarde ajeitaria tudo. Os convites eram para domingo, então havia tempo para resolver o caso. Assim, mamãe pegou os convites e os guardou. Depois, olhando para todos com uma cara preocupada, ela disse que nós mesmos é que teríamos de nos entender. Caso contrário, ninguém poderia ir. E completou: eu não vou dar palpites. Porém, mamãe tinha seu modo certo de ajustar as coisas. Ela esperava a noite chegar. Assim, quando a gente ia se deitar, ela nos reunia para contar uma história. Naquela noite, ela nos chamou até seu quarto. Depois de nos sentarmos em sua cama, ela contou: meus filhos queridos, vocês sabem que nosso Senhor Jesus sofreu muito, não sabem? Ele chorou muitas vezes. Chorou de dor, chorou de compaixão e de tristeza. Ele chorou de alegria e também chorou de amor. Certa vez, nosso Senhor chorou de emoção ao ver a resignação de uma criança. E foi assim. Então é um caso de uma resignação de uma criança. Naquele tempo, a cidade de Jerusalém era cercada por um grande muro. Mas fora dessa grande muralha, que protegia a cidade, havia algumas casas simples e nelas moravam algumas pessoas muito pobres. Saindo da cidade e subindo pela estrada que seguia para Betânia, havia uma aldeia pequenininha, e ali morava um casal simples que tinha um filho chamado Levi. Ele era um bom menino, educado e inteligente, porém em seu lindo rosto estava sempre estampada uma grande melancolia, uma grande tristeza. Por tudo por causa da paralisia que fez com que ele ficasse impedido de andar. Seus pais o tratavam com todo o carinho e respeito e sempre o lembravam das bênçãos com os quais Deus o havia presenteado. Certa vez Levi perguntou à sua mãe: que bênçãos são essas, mamãe? Eu não posso andar e ainda devo agradecer a Deus? Meu filho, Deus é nosso Pai misericordioso e não faz nada de errado, entendeu? Se você está assim, deve haver um motivo e devemos apenas confiar em Deus. Observe quantas bênçãos Deus lhe deu. Você pode falar, pode ver e ouvir. Você também pode se alimentar sozinho, pois seus braços são perfeitos. Pode ler e aprender muitas coisas com os livros e, acima de tudo, pode amar a todo mundo. Entendeu agora quantas bênçãos você recebeu? Levi havia entendido, mas em seu coraçãozinho ainda morava a tristeza. O tempo passou e certo dia ele ouviu falar de um profeta que fazia milagres. Imediatamente perguntou quem era aquele homem capaz de fazer milagres e lhe disseram que seu nome era Jesus de Nazaré. Então, enfim, ele tinha uma situação ali, ele não conseguia andar e aí ele, a mãe dele tentando incentivar ele, que para ele enxergar de um outro ponto de vista, porque se ele não tinha os movimentos da perna, mas ele conseguia se alimentar só, ele enxergava, ele tinha as mãos e os braços, né? Então, ele tinha ali motivos de aceitar, né? De se resignar perante a situação, porque se Deus, né, não faz nada de errado, tá? Então, tudo tem uma razão de ser. Mas para que ele pudesse ali olhar o lado bom da situação, né? E não só o que ele tinha ali de não poder andar, enfim, da dificuldade que ele trazia. Ok? Então vamos lá. Os olhos de Levi brilharam de esperança. Todas as noites ele ficava em sua cama imaginando o dia em que pudesse falar com o profeta Jesus de Nazaré. E seu coração se enchia de certeza de que Jesus iria curá-lo. A esperança de Levi esperava por Jesus. Então, ele foi avisado que Jesus iria passar ali, né? Vamos acompanhar aqui.
Certo dia, todas as pessoas da aldeia acordaram com um sentimento diferente. Uma alegria incontida estava em todos os rostos. Por todos os lados o povo dizia: Jesus de Nazaré passará hoje por aqui? Levi chorou de emoção ao ouvir aquela notícia. Era sua oportunidade de pedir a cura de sua doença ao bondoso profeta. Então Levi pediu a seu pai que o levasse até a beira da estrada por onde Jesus iria passar. Assim poderia falar com ele. Levi e seus pais foram para a beira da estrada. Alguns amigos ajudaram a carregar uma cama improvisada, onde Levi estava acomodado. Ao chegar ao local, o pai de Levi lhe disse: Meu filho, quando Jesus estiver por perto, chame por ele, está bem? Fale bem alto e, se preciso, pode gritar. Peça socorro e diga que deseja a cura de sua doença. Assim, ali deitado em uma cama na beira de estrada, Levi esperava a chegada do Salvador. Enquanto esperava, começou a observar a sua volta e só então percebeu quanto sofrimento maior que o seu havia. Do outro lado da estrada, viu uma menininha sem braços e pensou no quanto ela sofria. Ali perto, um homem carregava em seus braços uma menina com uma enorme ferida na boca. Viu também uma mulher segurando um garotinho que gritava a todo momento, talvez sentindo uma dor sem fim. Levi percebeu quanta dor e lágrimas havia ali na beira da estrada. Mas, ao olhar ao seu lado, notou um menino que chamou ainda mais a sua atenção. Levi calculou que o menino talvez tivesse a sua idade, e também era paralítico, mas que era também cego e não conseguia falar direito. Por causa de sua doença, ele somente gemia e nada conseguia dizer. Além disso, ele ficava babando na roupa. Ao lado do menino estava uma atenciosa mulher. Era sua mãe e ela dizia: Chame Jesus, meu filhinho. Mas o menino gemia e não conseguia dizer nada, nem mesmo o nome de Jesus. Então Levi olhou na direção de sua mãe, e seus olhos se encontraram com o dela. E no mesmo instante ele entendeu as bênçãos de que ela tanto lhe falava. Ela sorriu, pois sabia em que ele estava pensando. Assim Levi se compadeceu do menino e chorou, escondendo suas lágrimas. Passado algum tempo, o povo começou a gritar: É que Jesus de Nazaré estava chegando, e cada um, em maior desespero, chamava por ele. Todos queriam receber um milagre das mãos de Jesus. Levi notou que Jesus de Nazaré era realmente poderoso, pois ao passar as mãos nas pessoas, elas ficavam curadas imediatamente. Ele viu alguns doentes mentais ficarem sãos, muitas feridas sendo curadas, paralíticos que saíram andando, alguns cegos começaram a enxergar e mudos começaram a falar. Tudo era muito bonito e emocionante. Muitas pessoas não continham a emoção e choravam. Então Jesus de Nazaré foi se aproximando de Levi, e com isso Levi foi ficando emocionado. Quando Jesus chegou bem perto, ele gritou com toda a força por socorro. Mas Levi notou que o menino ao seu lado gemia e nada conseguia falar. O rosto do garoto estava molhado pelas lágrimas. Quando Jesus parou ao lado de Levi, percebeu que alguém o estava chamando. Ele se virou, chegou bem perto e, olhando nos olhos de Levi, perguntou: Quem me chamou? Tomado de compaixão, Levi olhou o menino e viu que ele gemia e se contorcia com as mãos estendidas na direção de Jesus. Os olhos de Jesus brilhavam, esperando a resposta. Então Levi disse: Senhor, foi ele quem o chamou, e apontou para o menino que se contorcia, gemendo e chorando ao mesmo tempo. Nessa hora a multidão fez silêncio. Todos ficaram em expectativa. Jesus olhou longamente para Levi. Depois ele passou a mão na cabeça do menino, que no mesmo instante parou de gemer e ficou curado. O povo gritou de emoção. A mãe do menino se atirou aos pés de Jesus
E em seguida eles saíram felizes, deixando a cama do menino na beira da estrada. A multidão foi levando Jesus e Levi ficou em lágrimas no rosto. Quando estava se afastando, Jesus olhou para trás e Levi sentiu uma lágrima caindo dos seus olhos. Levi entendeu que aquela lágrima era de gratidão, pois enquanto todos estavam ali para receber alguma coisa, Levi havia se resignado. Então ele havia aceitado a situação dele e se resignado perante ao próximo. Então ele deixou de olhar para si e ele olhou o meio, e aí ele viu que tinha motivos para agradecer, que tinham outras pessoas que também precisavam. E aí ele teve uma atitude de amor em favor do próximo. Então uma atitude de resignação mudou toda a situação. Ele havia se resignado em favor do amiguinho que sofria mais do que ele. Levi voltou carregado para casa, mas mesmo sem receber a desejada cura, Levi estava modificado. Seus pais perceberam um brilho diferente em seus olhos. Daquele dia em diante, Levi não mais deixou a tristeza tomar conta de seu coração, pois sempre que ia dormir ao fechar os olhos, via a lágrima que Jesus havia derramado por causa da sua resignação em favor do garotinho. Quando mamãe terminou, todos nós havíamos entendido o recado. No mesmo instante, cada qual foi dizendo um para o outro: quem quiser pode ficar com o convite para o clube. Uma das minhas irmãs disse: eu nem queria ir ao clube mesmo, por isso podem ir vocês. Mamãe percebeu que a história de Levi fez efeito imediato em nossos corações. O gesto dele em favor do garotinho havia nos mostrado que por muito menos nós tínhamos discutido. No entanto, agora queríamos também agir com resignação. Então, uma história bem bonita que fala sobre a resignação. Tinha uma vida, não aceitava o menino, né? Por tudo que estava acontecendo. E aí ele teve o esclarecimento da mãe, sempre querendo ajudar, mostrando que ele visse ali coisas positivas. Muitas vezes a gente pode pensar que só há coisas negativas na nossa vida, mas se a gente sair um pouco de nós e olhar o meio que nós encontramos, veremos muitas situações. E com certeza acharemos ali uma forma de nos resignarmos, de aceitarmos aquilo que nós temos, de trabalharmos de uma forma diferente com outras perspectivas de melhorias. Então, se tudo está difícil nesse momento, vamos tentar nos resignar perante as situações. Buscar enxergar o lado bom de tudo. E veremos que terá com certeza. Ok? Espero que tenham gostado. Tenham todos uma ótima noite. Então vamos encerrar agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade de nos reunirmos, a oportunidade de compartilharmos e aprendermos uns com os outros. Graças te damos, Pai, Jesus nosso Mestre, que nos deixou esse caminho de amor, e a gratidão ao Frei Fabiano e essa equipe espiritual de amigos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores, não nos deixes cair em tentações e em novos erros. Livrai-nos de todo o mal, que assim seja.